Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 27 de abril de 2023. Eu sou o Dilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de casa, em todo o país, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Obrigado pela companhia e vamos juntos a partir de agora com nossos destaques de hoje. Índice geral de preços mercado, a inflação do aluguel recua 0,95 em abril, acima das expectativas de analistas. No período de 12 meses, essa queda chega a 2,17%, a primeira deflação registrada desde 2018, de acordo com os números divulgados pela Fundação Getúlio Vargas. Um levantamento traz novo alerta sobre um assunto já conhecido, as queimadas no Brasil. Nos últimos 37 anos, mais de 21% de toda a área territorial do país já foram destruídos. É como se fogo tivesse ocupado e atingido os territórios do Chile e da Colômbia juntos. Alívio para micro e pequenos empresários pelo Brasil. Os prazos para eles agora serão maiores para quitação de financiamentos feitos junto ao Pronamp. No programa de hoje, a gente também traz os detalhes sobre a viagem do Papa Francisco à Hungria. Serão 3 dias do Santo Padre em visita oficial a um dos mais importantes países da região central da Europa. Tem os gols da Copa do Brasil. Nos jogos de ontem, os favoritos garantiram passagem para as oitavas de final. O Flamengo atropelou o Maringá. O Corinthians só passou depois de uma sofrida disputa de pênaltis. E ainda a surpreendente imagem que ganhou as redes sociais pelo mundo, do filhotinho de leão que praticamente posou para a foto, ao lado de um fotógrafo da vida selvagem no deserto da Argélia, norte da África. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta quinta-feira começou. O Índice Geral de Preços Mercado, o IGPM, também conhecido como a inflação do aluguel, recuou forte no mês de abril, acima do que era esperado pelos analistas econômicos. Os números foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. A queda no índice chegou a 0,95% em abril e trouxe um cenário econômico diferente daquele registrado no mês anterior, quando o índice apontava avanço perto da estabilidade em 0,05%. Análises de pesquisa feita pela Reuters apontavam que o recuo do IGPM em abril seria de 0,74%. O resultado fechado, a queda de 0,95%, ficou muito além do esperado e contribuiu para puxar para baixo o acumulado dos últimos 12 meses. O recuo no período ficou em 2,17%, apontando deflação. Foi a primeira vez desde fevereiro de 2018 que o IGPM ficou negativo, ou seja, com este cenário de deflação. Na comparação das letrinhas que formam o IGPM estão outros índices que analisam as variações de preços de diferentes setores da economia. E os que mais pesam aos números finais recuaram, segundo a Fundação Getúlio Vargas. O IPA, que é o Índice de Preços ao Produtor Amplo, que corresponde a 60% do IGPM, caiu 1,45%. É formado pelas variações de preços de importantes commodities, como soja, milho e minério de ferro. A variação no preço da soja, por exemplo, mostrou queda em abril acima de 9%. O IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor e que corresponde a 30% da inflação do aluguel, desacelerou no período, com alta registrada em abril de 0,46%, influenciado principalmente pelas altas na gasolina, na energia e nos medicamentos. O IGPM, também definido como a inflação do aluguel, é a referência mais usada para garantir os reajustes de preços do aluguel e de outros contratos. É um índice que calcula as variações nos valores ao produtor, ao consumidor e na construção civil, sempre entre os dias 21 e 20 de cada mês. A preocupação com as queimadas no Brasil não é de hoje. Com o crescimento da população e o avanço natural da atividade econômica, este cenário piora a cada ano. E revela também como tomamos atitudes com graves consequências à natureza. Olha só, nos últimos quase 40 anos, entre 1985 e 2022, um levantamento do MAP Biomas Fogo aponta que o Brasil destruiu mais de 1/5 de toda a área territorial do país. A área que foi destruída pelas queimadas corresponde ao tamanho dos territórios do Chile e da Colômbia juntos, 21,5% de todo o território brasileiro. E a destruição maior está nas regiões norte e centro-oeste, justamente as menos populosas. No Brasil, os biomas da Amazônia e do Cerrado foram os mais atingidos. Concentram mais de 85%
de toda a vegetação nativa destruída ao longo deste período. Este mapeamento em detalhes, ao longo de tanto tempo, foi feito com base em 150 mil imagens de satélites, analisadas por inteligência artificial e que apontaram os registros de fogo. A maior destruição foi na floresta amazônica. De acordo com o estudo, foram 68 mil quilômetros quadrados queimados por ano em média. 19% de toda a área da Amazônia atingidos ao longo de 37 anos. No segundo maior bioma do país, o Cerrado, a destruição atingiu uma área de 79 mil quilômetros quadrados por ano em média, desde 1985. 40% da área atingidos ao longo dos últimos 37 anos, segundo a análise divulgada agora, o que corresponde a 3 vezes o tamanho do estado de São Paulo. No Cerrado, o período do fogo coincide com a seca na região e concentra-se entre os meses de julho e outubro. E o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, está com mais de 1.000 vagas temporárias abertas. Foram publicados 3 editais temporários para o concurso do IBAMA. Ao todo, são 1.095 vagas em vários estados brasileiros para os cargos de brigadista, chefe de esquadrão e chefe de brigada. O contrato será válido por 6 meses. Os salários vão de R$ 1.302 a R$ 5.208. As inscrições vão até julho. A data da prova ainda vai ser divulgada. Mais informações pelo site gov.br/ibama/pt-br. Um alívio para micro e pequenos empresários do país. Agora eles vão ter prazos maiores para quitar financiamentos feitos junto ao Pronamp. O prazo para pagamento dos empréstimos do novo Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, passa de 4 para 6 anos. E essa não é a única mudança. A lei sancionada pelo presidente Lula cria um prazo mínimo de carência de 12 meses. O programa mantém teto de juros mensais, 6% mais Selic, e prevê ainda que contratos de empréstimos celebrados a partir de 2021 podem ser renegociados pelas novas regras. Os anúncios vieram depois de uma reunião aqui no Palácio do Planalto entre o presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o ministro da Fazenda e representantes de bancos públicos. As medidas são para alavancar a economia. No pacote também está um decreto que amplia a possibilidade de lançamento de debêntures, os títulos de dívidas emitidos por empresas de capital aberto na Bolsa de Valores para execução de projetos específicos, que agora podem ser usados também para saneamento, irrigação, educação, saúde, segurança pública, sistema prisional, parques urbanos, unidades ambientais, equipamentos culturais e esportivos e habitação social. De acordo com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, o governo federal está focado nas parcerias público-privadas e nas concessões, como formas de trazer investimentos para o país. Só o BNDES tem aqui projetos, 134 projetos, 245 bilhões. Para os produtores rurais que exportam, o governo federal abre a possibilidade de financiamentos em dólar, como forma de estimular e baratear o crédito. O lançamento, na próxima segunda-feira, vai disponibilizar já de imediato R$ 1 bilhão. Eles vão poder operar essa linha para compra de máquinas, equipamentos, tratores, colhedeiras, instrumentos para irrigação, para armazenagem, e eles já vão sair dali com a máquina e o crédito é automático, que é totalmente informatizado. Em Mandaguari, município da região noroeste do Paraná, uma família trocou a produção de verduras e hortaliças pelo cultivo das chamadas suculentas. A troca deu certo, é a da venda das plantas que vem 100% da renda da família. Há quase 20 anos, Márcia e a família vivem da produção de suculentas. Na propriedade de 30 mil metros quadrados, mais da metade do espaço é destinado ao cultivo das plantas.
Hoje, é praticamente impossível contar quantos vasinhos e variedades tem por aqui. Minha sogra começou com um vaso de suculenta que ela ganhou, né? Aí, devido a ela ter alergia à alface, aí ela começou a aumentar. E foi comprando, ela começou colecionando, né? E foi aumentando. Aí a gente resolveu tocar um viveiro na cidade. Aí depois a gente resolveu ficar só aqui com as suculentas mesmo, né? E a gente só foi aumentando. As vendas são feitas em feiras e exposições e também pela internet. Depois que começou a divulgar o trabalho nas redes sociais, ela passou a enviar as plantas de Mandaguari, no noroeste do Paraná, para todo o Brasil. Além disso, a comercialização acontece diretamente na propriedade, que hoje faz parte da Rota de Turismo Rural Caminhos da Uva, do município vizinho, Marialva. Por conta disso, toda semana ela recebe grupos de visitantes que vão até ela para conhecer o trabalho da família. E quem chega aqui se encanta com o que vê. Estou maravilhada de ver tanta coisa linda aqui, né? Nessa chácara aqui. Muito bom demais. Sabe, assim, que eles têm muito trabalho de fazer isso, mas é muito gratificante, né? Acho que para eles, para a gente também, né? Que vem aqui ver essas maravilhas, né? E já sai e leva a sua suculenta. Com certeza. É lindo, 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 lindo demais. Sem palavras, né? E assim o carinho, a dedicação dos produtores, né? Com a gente. E eu estou encantada. A Rota de Turismo Rural é uma forma de divulgar o trabalho de produtores da região e também de incentivar o empreendedorismo no campo. Receber os visitantes na propriedade é uma oportunidade de compartilhar o conhecimento e também de fazer bons negócios. Apesar de a gente estar aqui no município de Mandaguari, mas mais próximo de Marialva, muitos não conhecem o nosso trabalho. E com o turismo, o pessoal tá vindo a conhecer, né? Pessoas próximas que não sabiam que a gente trabalhava com suculentas. Então é muito bom, abre-se muitas portas, né? Em Curitiba, escolas católicas de todo o país debatem a presença feminina na educação. O 11º Encontro de Escolas Católicas, que vai até amanhã, reúne professores e gestores de instituições de ensino para falar sobre a atuação das mulheres nos processos de ensino e aprendizagem e como o exemplo de Maria pode inspirar essas profissionais no cotidiano. E quem acompanha todo o evento é o Ricardo Vilches. Boa tarde, Vilches. Oi, Odilon, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Pauta Aberta. Nesse encontro aqui nacional, nós tivemos a oportunidade de fazer uma entrevista com uma das coordenadoras desse evento, que falou sobre o papel da mulher nas escolas católicas do Brasil. E hoje a gente está aqui para discutir esse olhar feminino, mesmo dos homens, né? Esse olhar mariano. Então, para além das características só femininas da missão educativa, mas essas características de Maria mesmo, as características de fé, de humildade e perseverança. Entrevistamos também uma das palestrantes, uma teóloga, jornalista, que também falou sobre o papel atual da mulher e o desafio de fazer com que o corpo feminino fosse aceito nesse ambiente cristão. É a corporeidade da mulher que levanta suspeitas milenarmente na igreja, né? A mulher não pode se aproximar do altar, não pode é responsável pelo pecado. Teoricamente, João Paulo II já disse que não é nada disso, mas não adianta, aquilo fica no imaginário, né? E eu acho que resgatar essa corporeidade é muito importante. Uma das maiores estudiosas sobre os manuscritos encontrados no Mar Morto, lá em 1940, também foi uma das palestrantes desse evento aqui em Curitiba. Esses manuscritos, eles foram escritos 1 século antes de Cristo. E ela, num trabalho de doutorado, acabou manuseando, acabou lendo todo esse trabalho, inclusive conhecendo as cavernas onde foram encontrados todos esses pergaminhos. Acompanhe. Eles ajudam muito a compreender tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, porque eles revelam uma época que era desconhecida, que é a época entre o primeiro século antes de Cristo e o primeiro século depois de Cristo. Então ele traz todo um contexto social, político, econômico, cultural dessa época. Esse 11º Encontro de Escolas Católicas do Brasil todo aqui em Curitiba vai ter programação amanhã, sexta-feira também. E nós voltaremos amanhã trazendo mais informações aqui no Pauta Aberta. É com você, Odilon. Valeu, Vilches. Bom trabalho para você por aí.
Vamos ao intervalo, gente. No próximo bloco, o Ministério Público de Paris apresenta recurso contra a absolvição da Airbus e da Air France no caso do acidente do voo Rio-Paris em junho de 2009. E ainda, o Papa Francisco inicia, na sexta-feira, mais uma viagem apostólica. Desta vez, o Santo Padre vai à Hungria. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta volta já já. Pauta Aberta de volta para este segundo bloco. A você de casa, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Obrigado pela companhia. O Papa Francisco começa amanhã, sexta-feira, mais uma viagem apostólica. Desta vez, o Santo Padre vai à Hungria. Em Budapeste, o pontífice cumprirá uma agenda de 3 dias, como contam os nossos correspondentes em Roma. Cristo é o nosso futuro. É o lema da segunda viagem apostólica do Papa Francisco este ano, a 41ª do Pontificado de Bergoglio. A agenda tem início nesta sexta-feira, quando o Santo Padre chega à capital Budapeste. Logo após o desembarque, ele segue diretamente ao palácio sede do governo húngaro para encontros com a presidente Katalin Novák e com o primeiro-ministro Viktor Orbán. No mesmo dia, Bergoglio terá encontro com autoridades, corpo diplomático e representantes da sociedade civil, ocasião em que fará seu primeiro discurso no país. Na sequência, ele será recebido por bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas e operadores pastorais, os mesmos que estiveram com Francisco 2 anos atrás. Me requerou por 3 giorni a Budapest, em Hungria. Me dirijo por 3 dias a Budapeste, na Hungria, para a conclusão da viagem realizada em 2021 para o Congresso Eucarístico Internacional, disse o Santo Padre no último domingo. Será também uma viagem ao centro da Europa, onde continuam acontecendo eventos de guerra, enquanto a migração de tantas pessoas traz para a ordem do dia questões humanitárias urgentes. Por isso, desejo me dirigir com afeto aos irmãos e irmãs húngaros à espera da minha visita. Sei que vocês estão preparando com muito empenho a minha chegada. Os agradeço de coração. E a todos vocês, peço que me acompanhem com a oração nessa viagem. Chiedo de acompanhar-me com a preghiera em questo viaggio. Nos 3 dias em que estará em Budapeste, Francisco pretende reforçar esse apelo e, ao mesmo tempo, levar uma mensagem de paz e otimismo não apenas ao povo húngaro, mas também aos milhares de refugiados que vivem no país. Desde o início dos conflitos entre Rússia e Ucrânia em fevereiro do ano passado, cerca de 1 milhão de ucranianos buscaram refúgio na Hungria, entre eles centenas de crianças. Bergoglio fará uma visita privada a um grupo de meninos e meninas acolhidos pelo Instituto Stratman, criado pelo médico húngaro que ficou conhecido como Doutor dos Pobres. Além dos pequenos, o Papa também terá um momento especial com jovens do país. O último dia de compromissos de Francisco prevê um encontro dele com o mundo universitário e da cultura. Ele será recebido por jovens de uma universidade católica. A agenda do domingo também inclui a realização de uma missa. O Papa reza a tradicional oração do Ângelus em Budapeste e, no final do dia, embarca de volta para a Itália. E o Facebook anunciou nova avalanche de demissões. Esta já é a 3ª medida de demissões coletivas. Só no mês de março, a empresa informou que faria 10 mil desligamentos. O número total de pessoas que vão deixar a empresa não foi divulgado. A crise bateu na porta das empresas responsáveis pelas principais redes sociais do planeta. O presidente executivo da Meta, que é dona da Facebook, Instagram e WhatsApp, Mark Zuckerberg, anunciou a 3ª onda de demissões, que deve acontecer já em maio. A quantia de funcionários que deve ser desligada não foi informada. Em março, a empresa Meta anunciou a 2ª rodada de demissões em massa. Disse que demitiria 10 mil funcionários em 3 fases ao longo de vários meses. A primeira rodada, que aconteceu em novembro, atingiu mais de 11 mil funcionários, o equivalente a 13% da força de trabalho na época, e precedeu outros cortes de pessoal em grandes empresas de tecnologia. A instabilidade bateu a porta até dos que pareciam inatingíveis. E o Ministério Público de Paris anunciou nesta quinta-feira a apresentação de recurso contra a absolvição da Airbus e da Air France no caso do acidente do voo Rio-Paris, que matou 228 pessoas em junho de 2009.
A Promotoria de Paris confirmou nesta quinta-feira a apresentação de recurso contra a decisão judicial que inocentou a Airbus e a Air France de homicídio involuntário no caso do acidente com o voo Rio-Paris em 2009. A tragédia matou 228 pessoas. Em comunicado, o Ministério Público garantiu que, ao recorrer da decisão, buscava o pleno efeito aos recursos previstos na lei e submeter o caso a uma segunda instância de jurisdição. Em 17 de abril, o Tribunal de Paris absolveu a companhia aérea e a fabricante de aviões de qualquer responsabilidade criminal por considerar que, embora tenham cometido falhas, não foi possível demonstrar nenhuma relação de causalidade segura com o acidente. A decisão provocou a indignação dos parentes das vítimas da tragédia. Em 1º de junho de 2009, o avião que operava o voo AF447 entre o Rio de Janeiro e Paris caiu no meio da noite enquanto sobrevoava o Oceano Atlântico poucas horas após a decolagem. Encontradas no Oceano Atlântico 2 anos depois, as caixas pretas confirmaram que os pilotos, desorientados por uma falha quando as sondas de velocidade pitot congelaram no meio da noite, não conseguiram impedir a queda do avião, ocorrida em menos de 5 minutos. Este foi o acidente mais letal da história da aviação comercial francesa. A bordo do avião, um A330, estavam 216 passageiros de 33 nacionalidades, incluindo 61 franceses e 58 brasileiros. A tripulação de 12 pessoas era formada por 11 franceses e um brasileiro. Numa reunião realizada nesta semana em Brasília, foram discutidos novos caminhos para definir os destinos dados aos aeroportos do Rio de Janeiro, o Galeão e o Santos Dumont. O governo federal espera uma decisão da empresa Changi, que detém o direito de administrar o aeroporto Antônio Carlos Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, para definir quais medidas adotar na recuperação da capacidade operacional do terminal. Em 2022, a empresa de Singapura devolveu o direito de explorar o aeroporto, alegando prejuízos. Agora, a empresa demonstrou interesse em retomar a administração do Galeão. A Changi nos pediu para desistir da desistência. Nós estamos encontrando o formato jurídico. Encontramos o formato jurídico e estamos todo mundo aqui estudando diversas fórmulas do governo, da prefeitura, do estado, todo mundo disposto a ajudar. Mas ela precisa querer ser ajudada. Ela tem que protocolar isso oficialmente. A movimentação de passageiros no Galeão caiu de 17 milhões de embarques e desembarques em 2014 para 5 milhões e 900 mil em 2022. Por outro lado, o aeroporto Santos Dumont, também no Rio, está operando próximo da capacidade máxima, com um fluxo de 10 milhões de passageiros por ano. O governo federal, usando aí um ativismo estatal, possa transferir os voos a esses voos que hoje estão no Santos Dumont para o Galeão. O destino Rio tem mantido o mesmo número. Só que a balança desequilibrou. Hoje tem muito mais gente no Santos Dumont do que no Galeão. Portanto, menos voos internacionais virão para o Rio de Janeiro. Uma próxima reunião entre o governador Cláudio Castro, o prefeito Eduardo Paes e o ministro Márcio França deve acontecer em 15 dias. Se não houver consenso com a empresa Changi, a Infraero voltará a assumir o Galeão, até que seja feita nova licitação para a concessão, dessa vez incluindo os 2 aeroportos do Rio de Janeiro. Defender que o Galeão, que é um equipamento fundamental para o Rio de Janeiro, é o nosso aeroporto internacional, que ele seja valorizado. Da maneira que a política está posta hoje, ele vai levar à falência do Galeão. Vamos de futebol agora. 8 jogos movimentaram a Copa do Brasil ontem à noite, os jogos de retorno aí da terceira fase. E todos os favoritos se deram melhor. Na Vila Belmiro, o Santos enfrentou o Botafogo de São Paulo. E Messias fez o único gol da partida. No estádio Mangueirão, o Águia de Marabá recebeu o Fortaleza, que venceu por 2-0. Romarinho e Zanancelo marcaram os gols da vitória da equipe cearense. Na Arena Independência, o América recebeu o Nova Iguaçu e goleou por 5-0. Micael, Everaldo, Aloísio, Felipe Azevedo e Aloísio mais uma vez fizeram os 5 gols da partida. Final, a América 5, Nova Iguaçu 0. Na Ilha do Retiro, o Sport recebeu o Curitiba e saiu de campo com a classificação. Everton fez o primeiro dos donos da casa. E Wanderson fechou o placar.
No Parque do Sabiá, em Uberlândia, a Tombense recebeu o Palmeiras e a partida terminou empatada em 1-1. Breno Lopes fez para o Palmeiras e Alexandro empatou para a Tombense. Na Neoquímica Arena, o Corinthians enfrentou o Remo. Adson anotou o primeiro gol do Timão e Roger Guedes fez o segundo gol, que levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o Timão venceu por 5-4. No Bento Freitas, em Pelotas, o Brasil recebeu o Atlético Mineiro. Márcio Jonathan abriu o placar para os donos da casa. Zaratio fez o gol que empatou a partida e deu a classificação ao Galo. No estádio do Maracanã, o Mengão recebeu o Maringá. Thiago Maia anotou o primeiro do Mengão. Pedro, o artilheiro reverência, fez o segundo. Gabriel Gabigol fez o terceiro de pênalti. Na sequência, Fabrício Bruno fez contra para o Maringá. Gerson fez o quarto do Flamengo. Everton Cebolinha fez o quinto. Bruno Lopes fez o segundo gol da equipe da Cidade Canção. E Pedro, o artilheiro da noite, fez o sexto, o sétimo e o oitavo. Final do Maracanã, Flamengo classificado 8, Maringá 2. Essa noite, outros 4 jogos fecham a terceira fase. Acompanhe. Às 7 da noite, na Arena Fonte Nova, em Salvador, tem Bahia e Volta Redonda. No primeiro jogo, 2-1 Bahia. Significa que com um empate, o tricolor baiano estará nas oitavas. Às 7h30, no Engenhão, no Rio de Janeiro, tem Botafogo e Ipiranga de Erechim. O Botafogo é em vantagem porque venceu no Rio Grande do Sul por 2-0. Mais tarde, às 8h, no estádio Rei Pelé, em Maceió, o CSA recebe o Internacional. Na ida, deu Inter 2-1. Os donos da casa precisam da vitória por 2 gols de diferença para passar de fase sem a disputa de pênaltis. E para fechar a terceira fase, às 9h30 da noite, tem Grêmio e ABC de Natal na Arena em Porto Alegre. Como venceu por 2-0 na ida, o Grêmio pode até perder por 1 gol de diferença, que passa para as oitavas. E Pelé virou adjetivo, está oficialmente eternizado na língua portuguesa. O dicionário Michaelis decidiu incluir o nome do rei de futebol, que morreu em 29 de dezembro do ano passado, agora como verbete na edição digital, e em breve também a palavra Pelé será inserida como novidade nas próximas versões impressas. A definição no dicionário Pelé indica adjetivo masculino e feminino, aquele que é fora do comum, ou quem, em virtude da sua qualidade, valor ou superioridade, não pode ser igualado a nada ou a ninguém, assim como Pelé, apelido do craque Edson Arantes do Nascimento, considerado o maior atleta de todos os tempos. Excepcional, incomparável, único. O adjetivo vai ser usado assim. Ele é o Pelé do basquete, ela é a Pelé do tênis, ela é a Pelé da dramaturgia brasileira. A mudança foi anunciada durante o Sport Summit, um dos principais eventos da indústria esportiva que está sendo realizado no Pacaembu, onde Pelé recebeu mais uma das inúmeras homenagens após a morte. A família do rei do futebol foi presenteada com uma placa em que está inserido o verbete que exalta o maior jogador de todos os tempos como excepcional. Vamos agora para o espaço. A primeira imagem direta de um buraco negro lançando matéria já existe. O registro vai ajudar os cientistas a compreenderem melhor o fenômeno. O buraco negro está no centro da galáxia Messier 87, a 55 milhões de anos-luz da Via Láctea. E pela primeira vez, uma equipe de astrônomos do Observatório Europeu do Sul apresenta os rastros de matéria que estão em volta de um buraco negro. Este buraco negro é 6,5 bilhões de vezes maior que o Sol e, conforme a matéria espacial faz a trajetória em torno do buraco negro, ela se aquece e emite luz. De acordo com o Observatório Europeu do Sul, o buraco negro se inclina e pega parte dessa luz que forma uma estrutura ao redor de si e que, observada da Terra, tem o formato de um anel. A imagem é o resultado do trabalho com 14 radiotelescópios na Europa e na América do Norte. E no futuro, com o conjunto dessas imagens, os astrônomos devem observar a região em volta desse buraco negro em diferentes comprimentos de onda de rádio para ter mais conhecimento sobre a liberação do jato de matéria.
De volta aqui para a Terra, vamos de volta ao mundo animal que está sempre a nos surpreender, não é mesmo? Um filhote de leão quis acompanhar de perto o trabalho de um fotógrafo. Olha as imagens. O peludinho foi flagrado com seu novo amigo fotojornalista Jamel Hadar Aissá durante um trabalho na Argélia. A imagem já atingiu mais de 25 mil curtidas no Facebook. E para provar que é real, o fotógrafo também disponibilizou um vídeo. O filhote de leão nasceu há alguns meses num zoológico do irmão de Jamel. O fotógrafo disse que o animal sentou na cadeira e, com um olhar bem atento e curioso, observa o trabalho dele. O momento de fofura foi registrado pelo sobrinho de Jamel, que o acompanha nas viagens ao deserto da Argélia. Ferinha esperta, hein? Lindas as imagens. Depois desse contato, né, do homem com o mundo animal, a gente se despede. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Pauta Aberta volta amanhã à tarde aqui na TV Evangelizar e eu espero você. Tchau, tchau.